Olá pessoal, começa aqui o programa Especial Saúde. Como você bem sabe, em tempos de pandemia as pessoas têm se isolado mais, têm ficado mais em casa e com isso estão mais sedentárias, cometendo excessos na alimentação que leva à obesidade ou mesmo se alimentando com ausência de nutrientes importantes. Por isso, hoje convidamos o endocrinologista, o Dr. Maurício Hirata, grande referência nesta área, que vai conversar agora com a doutora Lúcia Abel Awad. Vamos acompanhar. Olá, Elias, pessoal que nos acompanha no canal. Estamos começando mais um programa especial saúde, todas as sextas-feiras, às 20 horas, apresentando um convidado especial, trazendo informações científicas importantes sobre a Covid-19, o atual cenário, falando sobre vacinas, tratamentos e soluções para sairmos dessa situação da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. E hoje vamos receber um convidado muito especial, querido amigo e médico, Dr. Maurício Hirata, um dos principais endocrinologistas do nosso país. Tem uma clínica muito bem estruturada, com mais de 40 profissionais, entre clínicos gerais, endocrinologistas, dermatologistas, nutricionistas e tratamentos corporais e com todos os cuidados para a saúde. O Dr. Maurício Hirata é médico endocrinologista, ele faz parte do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein e também do Hospital Sírio-Libanês, é membro da Sociedade de Endocrinologia Americana e Europeia, e o Dr. Maurício vai conversar com a gente um pouquinho sobre a sua trajetória e experiência aí durante a pandemia. Dr. Maurício Hirata, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal. Obrigado a vocês pelo convite. Eu queria que você contasse aqui para a gente um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Tecnologista, muito procurado para soluções relacionadas à obesidade. Conta um pouquinho para a gente aonde você se formou. Os seus pais eram também médicos? Meus pais não eram médicos, eram funcionários públicos, né? Cargo médio, né? De mediano. E minha faculdade foi a Faculdade de Ciências Médicas de Santos, na Fundação Luzia. Então, era uma faculdade boa, mas não era o exponencial, né? Então, sempre saí de uma família de classe média, né? E comecei atendendo na Praça da Árvore, né? Que era um bairro bem... Não é um bairro nobre de São Paulo, é um bairro classe média, né? Era um sobrado que eu alugava junto com meu primo, né? E de lá foi subindo, né? A gente foi atendendo primeiro os empregados, depois a gente vai atendendo os patrões dos empregados, e a coisa foi indo com bola de neve, né? Faz quase mais de 30 anos que eu sou formado, então quando eu comecei não existia um foco tão grande sobre a endocrinologia. A endocrinologia era uma especialidade nova, e a informática estava começando aí, né? Na época a gente trabalhava ainda com Windows, né? Windows não, é aquele PC, né? Sistema, PC. Nem lembro mais como é que chama, DOS, né? O DOS. Então, era totalmente diferente. E acho que eu fui acompanhando essa modernização, né? E hoje a gente foi chegando. Que legal, né? E a sua clínica é muito bem estruturada, né? E a gente dispõe aí de vários tratamentos. Realmente, a gente observa uma evolução meteórica, né? E eu queria saber de você em relação aos pacientes, né? A obesidade durante a pandemia, né? Você acha que piorou com a pandemia? Qual é a sua percepção no atendimento dos seus pacientes no dia a dia? Estão voltando mais obesos? Estão apresentando casos mais complicados de saúde? Piorou porque, por falta de opções, o pessoal acaba descontando em alimentação, né? As academias fecharam, né? Então, foi a situação geral, né, de alimentar, de estresse, né? A situação mental da população, ela foi piorando. Então, assim, o que a gente observa é que aumentou o consumo industrializado, alimento pronto, junk food. Isso aí é epidêmico, assim, o ganho de peso durante a pandemia foi bem exagerado. Outra coisa interessante é que aumentou muito o índice de pacientes que deixaram de fazer exame ou de consultar com o seu médico durante esse período. Então, as pessoas esquecem, falam, vou ficar guardando
a pandemia, né? E não é questão de... A pandemia vai durar ainda, eu acredito, uns 2 anos aí, até as coisas normalizarem, né? Então, a gente não pode ficar aguardando, porque a saúde ela se deteriora de um jeito rápido, né? Sem sombra de dúvida. E assim, a gente sabe que com essa pandemia, a maioria das pessoas tiveram que permanecer em casa, e as pessoas em casa, elas se alimentam mais, né? E não necessariamente com alimentos saudáveis, né? E aí a gente observa que realmente o ganho de peso é uma consequência, né? E eu é que eu diga, viu, doutor Maurício? Mas e a maioria das pessoas, né, que realmente permaneceram em casa, elas, enfim, a gente acaba, né, optando por vou tomar um cafezinho, eu vou comer um bolinho, eu vou comer, sei lá, um pãozinho de queijo, né, e assim vai. E, de repente, quando vai na balança, se depara com um aumento de peso absurdo, né? E assim, teria alguma dica que você pudesse dar para quem está nos ouvindo, mesmo, né, permanecendo nesse isolamento, que a gente não sabe muito bem quando que a gente vai sair dessa situação, as vacinas estão sendo disponibilizadas, a população está sendo vacinada, lá nos Estados Unidos o pessoal já está saindo sem máscara, e, enfim, voltando às suas atividades normais, mas aqui acredito que a gente vai demorar um pouco mais, né? E vamos ter que ainda permanecer um pouco mais em casa. Qual seria a sua dica para que a gente não ganhe peso, mesmo permanecendo em casa? Com relação a essa recomendação do CDC nos Estados Unidos em não utilizar mais máscara ou diminuir a utilização, hoje recebi um artigo, né, que a gente recebe artigos de órgãos importantes, americanos ou europeus, não recomendando, não endossando essa questão de diminuir a utilização de máscara. Por quê? Nos Estados Unidos, ainda o índice de pessoas vacinadas ainda é pequeno em relação ao que é necessário. Então, lá eu acho que está em torno de 50%, uma coisa assim. Isso. E o necessário seria em torno de 70%, pelo menos. 60% para a gente começar a ficar mais tranquilo. Então, essa recomendação eu talvez não proceda e talvez favoreça um pouco mais o surgimento de variantes de cepas mais agressivas. Esse é um problema. O segundo problema, a segunda questão é da questão de dica, né? O que eu acho que a pessoa tem que focar é que a vida é uma só e é curta, né? A gente não tem 2 vidas para gastar. Então, não adianta a gente ficar... Lógico que preocupa a situação econômica do país, etc., mas não adianta a gente ficar só pensando nessa questão. É importante a gente cuidar da saúde, do corpo, da parte mental. Então, muitas vezes, da situação que a gente está hoje, as pessoas não têm forças, não têm uma estrutura para seguir sozinhas. Então, muitas vezes é necessário um auxílio médico. Então, aumentou muito o caso de depressão, de ansiedade, né? Então, às vezes, sozinho é muito difícil a pessoa tentar se curar. Eu acho que quem estiver tendo dificuldade, ou mesmo que esteja mais tranquilo, não deixe de procurar seu médico. Sim, e um fator importante também, né, que foi evidenciado, e a gente está presenciando, é a falta de exercício físico, né? Falta de atividade física também, isso está corroborando para esse aumento, né, para esse quadro de obesidade na população. E você levantou um assunto importante, que é a questão da ansiedade, né? Esses momentos que nós temos vivido, principalmente agora, nesse último ano, são muito intensos, né? E de muitas dúvidas. A gente não sabe o que vai acontecer, se as vacinas irão funcionar ou não. A gente observa que, de fato, elas funcionam, graças a Deus, né? A gente vê os países que estão conseguindo vacinar com sucesso, as pessoas estão... o número de casos vem caindo, o número de mortes também, mas ainda temos muitos desafios pela frente, como você mesmo mencionou. Eu acho também que é muito precoce essa retirada da máscara anunciada aí pelo presidente dos Estados Unidos, as pessoas tirando a máscara, voltando às suas atividades normais. Eu acho que é muito prematuro, né? Que é o que você falou, tem que ter pelo menos 60% da população vacinada, né? Então, é uma situação que ainda é muito preocupante. Além do que, vários trabalhos na literatura mostram que a obesidade é uma comorbidade grave
na Covid-19, né? Aí a gente tem que muito, por conta disso, a gente tem que ainda mais cuidar da questão de excesso de peso. Você concorda? É porque a obesidade é uma doença inflamatória. O Covid também é uma doença inflamatória. Uhum. Recentemente chegou-se a um consenso até de mudar a classificação do Covid como uma doença inflamatória, que ataca vasos, né? É o mesmo exemplo que a obesidade. Então, o paciente obeso, ele já está todo inflamado pela questão de aumento de radicais livres, pela alimentação. Então, por que a obesidade é um fator de risco? Porque ela aumenta essa produção de inflamação e o Covid agrava ainda mais. Então, um dos principais tratamentos que a gente tem hoje em dia para tratar o coronavírus, a doença pelo coronavírus, é você desinflamar o paciente, que é você utilizar o corticoide, né? Então, a incidência de morte realmente aumenta muito em pacientes obesos. E outra questão interessante é do esporte, né, que o senhor falou há algum tempo atrás, agora há pouco, que a atividade física realmente ela melhora a resposta imune do corpo, né, e produz uma menor incidência de efeitos colaterais. Uma outra questão que é interessante hoje em dia, que a gente tem observado, é que essas síndromes pós-Covid, né? Então, a pessoa, muitas vezes, ela cursa com falta de força física, com depressão, né? E distúrbios de sono. E foi verificado que o exercício, a atividade física, isso é um estudo super recente, essa semana, a atividade física ela também colabora com a produção de substâncias que aumentam a resistência a esses efeitos colaterais, porque uma das principais queixas, eu estou atendendo muitos pacientes que tiveram Covid, uma das principais queixas que a gente tem aqui é essa falta de ânimo, essa falta de força muscular. Então, a gente tem que ser criativo hoje e tentar fazer o mínimo de atividade física que a gente consiga, porque se ficar o bicho pega, né? Entendeu? É verdade. E a gente observa que a grande maioria dos quadros graves, né, de Covid-19 são de pessoas com obesidade, né? Então, assim, a obesidade realmente é um fator importante na gravidade da doença, né? Como você mesmo falou. Sim. A gente entra nas UTIs, aí a maior parte dos pacientes está com sobrepeso, né? Estão com sobrepeso. Então, mas não é só esse fator, né? Mas um dos mais importantes é esse. Né? Com certeza, né? Então, mais um motivo das pessoas que estão nos ouvindo voltarem às atividades físicas o mais rápido possível, né? E retomarem aí a sua rotina de exercícios, porque não é saudável, nem por conta da pandemia, mas de uma forma geral, para a saúde, o exercício físico faz bem, né? Sim. Sem sombra de dúvida, né, doutor Maurício? É verdade. E, assim, em relação ao tratamento da obesidade, né? Existe alguma receita mágica? Em que momento a pessoa tem que procurar um endocrinologista? Existe um tratamento padrão ou cada pessoa é uma pessoa? Como é que você faz a avaliação do paciente? A obesidade ela é uma doença multifatorial, então não é só o apetite, por exemplo, a cirurgia do estômago, que é o método mais radical que existe, as pessoas cortam o estômago, muitas pessoas continuam a aumentar de peso ou não ter uma resposta muito boa. Por quê? Porque muitos pacientes comem por impulso, por ansiedade, né, por transtornos alimentares. Então, a gente tem que observar qual é a causa que está levando ao aumento de peso, se é hormonal, se é comportamental, se é genética. Então, é uma miríade de casos, não existe uma receita de bolo. Se existisse, estaria todo mundo magro, né? Então, o médico ele tem que fazer uma boa investigação de qual é a causa, não adianta tratar o efeito. O efeito é peso, né? Você tratar só o estômago, você não está tratando a causa, né? Sem sombra de dúvida. Tem o fator psicológico que é determinante também, né, doutor Maurício? Além da genética, né? Sim. O cérebro comanda o estômago, não o contrário. Então, a partir do equilíbrio cerebral, do equilíbrio das emoções, a gente consegue chegar a um estado da pessoa conseguir fazer a dieta. Se você está estressado, ansioso, dormindo pouco, né, a chance da dieta dar resultado é muito baixa. Então, sempre tem que ser procurado a causa, né? E muitas vezes é uma causa orgânica que tem que ser resolvida com auxílio médico.
Muitas vezes só a dieta não responde, não tem uma resposta tão boa, porque a gente não consegue fazer com que o paciente tenha uma adesão à dieta se ele está com a parte psicológica alterada. E pode ser também uma alteração hormonal que está Sim, sim. desencadeando. Por exemplo, na mulher a gente tem 2 picos de aumento de peso. Um é na puberdade, né? E outro é no climatério, que coincide com as duas fases que ocorrem grandes alterações hormonais. Então, eu costumo falar para minhas pacientes que o climatério, a menopausa, é a segunda puberdade, porque muda tudo para menos, né? Para pior. Então, Uhum, é verdade. é muito simples você falar, faz a dieta que resolve, mas não é só por aí, não. E aí tem que ser feito um tratamento, um acompanhamento desse paciente através de exames, né? É, Laboratoriais. tem que tratar o paciente como um todo. Então, muitas vezes, muitos casos que você tem deficiências hormonais, né, não são todos, mas muitos, a gente consegue melhorar com um tratamento adequado, mas tem que ser constatado que o paciente pode e deve fazer a reposição hormonal e tem que ter bastante cuidado nessa questão. Não é que qualquer um deve fazer, né? Tem que ser, de preferência, um médico especialista na área. E a gente vê que o número de cirurgias bariátricas ela vem crescendo nos últimos anos, né? Em que condição essa cirurgia ela é indicada? Bom, toda Ou é a cirurgia ela é última, indicada. assim, é a última, vamos dizer, cartada do médico para sugerir uma cirurgia assim? A gente indica a cirurgia, indico para alguns pacientes meus, quando todo o tratamento clínico ele não teve resultado. Então, ela tem um bom resultado, né? Ela tem uma eficácia muito alta, mas ela tem que ser bem indicada. É o que eu falei há algum tempo atrás. Se você pega um paciente que é compulsivo, come muito doce, ou exagera em álcool, né? Alimentos moles, normalmente, massa, por exemplo, pão, normalmente a cirurgia ela não tem muito resultado. Então, ideal que seja feita uma avaliação com o endocrinologista, com o psicólogo, né, com a nutricionista, para ver qual o perfil adequado, junto com o cirurgião, claro. Então, o fato só de você operar não quer dizer muita coisa. Tanto é que a cirurgia mais simples, que é a gastrectomia parcial, o sleeve, o prazo de validade é em torno de 5 anos. Então, por isso que a gente observa muitos pacientes que operaram e Uhum. têm reengordado. Hoje já tendo muitos aqui. Então, o foco não é cortar o estômago, o foco é saber qual a causa. É Os bons descobrir a causa, né? cirurgiões, os bons cirurgiões, eu trabalho com vários aqui, eles tentam primeiro ver se o paciente ele tem um perfil, não é só ir operando, não. Né? Entendi. E assim, a parte psicológica, ela pesa bastante, né? E a clínica, ela tem, assim, também esse olhar para a parte psicológica, a meditação, técnicas de relaxamento ajudam nesses casos também? Ajudam, mas às vezes o paciente ele está no estado tal de estresse que você entrar com essas terapias comportamentais, elas não têm uma eficácia garantida, porque a pessoa já está tão alterada emocionalmente que esses tipos de tratamento eles não surtem efeito. Então, aí o médico ele deve entrar com alguma medicação que tente auxiliar o paciente a chegar nesses estados. Né? Sem dúvida, esses tratamentos comportamentais são a ponta da linha. É que nem, por exemplo, o insônia, né? Não adianta você ficar tomando remédio para dormir. Você tem que primeiro tentar fazer a higiene do sono, né? Que é você apagar as luzes umas 3, 4 horas antes, né? Não ficar assistindo televisão, diminuir cafeína. Assim, já foram feitos vários estudos que se você fizer uma boa higiene do sono, a eficácia é tão ou mais maior do que os remédios para induzir o sono, que com o tempo acabam perdendo efeito. Sem sombra de dúvida. Quer dizer que dormir pouco, a gente pode dizer que engorda. O ideal é ter um sono bom e tranquilo e num tempo bom. Não só pouco, né? Ele tem que ter uma Uhum. qualidade boa. Então, todos os meus pacientes, eu costumo fazer uma avaliação de sono, fazer uma polissonografia para a gente estudar
né? Pacientes que têm indicação, claro, de fazer, que não tem só paciente obeso aqui na clínica, né? Mas, e não ocorre, esses distúrbios, aliás, não ocorrem só em pacientes obesos, né? Tem muito paciente magro que tem apneia do sono, por exemplo. Mas seguramente, você dorme menos, aumenta a chance de você ter diabetes, aumenta a chance de ter câncer, e um estudo super recente demonstrou que aumenta a incidência de Alzheimer e demência senil. Nossa! Então, o sono é primordial, assim, é um dos nossos pilares, né? O que acontece hoje é que a pessoa toma café durante o dia inteiro para ficar acordado, né? E à noite se entope de medicação para dormir. Isso que é um ciclo vicioso, né? O E o problema é próprio isso, café, a né? cafeína acaba, o próprio café e a cafeína acabam por aumentar o índice de ansiedade e de estresse. Então, tem que ter moderação. Sem sombra de dúvida, né? Agora, o difícil é a gente permanecer calmo nessa situação, né? Ainda sem vacinas, né? A gente não conseguindo retomar a economia, né? Muitas pessoas passando dificuldades financeiras, a gente observa, né? E aí realmente precisa ter um equilíbrio mental, né? Uma força né? Para poder gerenciar essas situações de tantos desafios que a gente tem pela frente, né, com essa pandemia que realmente pegou todo mundo de surpresa, né, não só no Brasil, mas no mundo, e a gente observa que a ansiedade, ela realmente ela está presente na maioria das pessoas hoje em dia, até por conta dessa insegurança, da gente não saber o que vai acontecer, muitas pessoas perderam pessoas queridas, né, enfim, e o que você poderia sugerir para as pessoas nessa situação? Esses episódios de distúrbios psicológicos ou psiquiátricos, eles são tão mais graves quanto o próprio COVID, porque o COVID, em maior parte dos casos, a gente consegue ter uma boa resolução, mas a parte cognitiva, a parte emocional é mais complicada. Então, se a pessoa está se sentindo desmotivado ou com algum problema mental, é importante procurar auxílio médico, porque muitas vezes só você tentar se resolver sozinho não é o suficiente, né? E a maior parte das pessoas não presta muita atenção nisso e tenta se curar sozinho. Não é bem assim. Tem que ser feita uma avaliação médica rigorosa, né? Sem sombra de dúvida, né? É a mesma coisa em relação a essa questão alimentar, né? A gente sabe o que não pode comer, sabe o que deve comer, e muitas vezes a gente não respeita essa regra, né? Existe alguma dica que você pode dar para as pessoas em relação à alimentação, principalmente nesses tempos de pandemia? Porque a maior parte das pessoas acaba procurando esses alimentos mais calóricos porque eles provocam uma sensação de satisfação no cérebro. Só que dura pouco isso aí, 10, 15 minutos. Você come um chocolate, ele é gostoso na hora. Depois as pessoas às vezes ficam com... Pode comer um pouquinho, mas quando a gente come compulsivamente, essa satisfação ela dura pouco. Então, as pessoas ficam tentando a todo momento aumentar o seu neurotransmissor, né, que é a dopamina, no caso, e a serotonina. E isso não resolve. Então, o principal foco hoje em dia é na questão emocional e, claro que é interessante a orientação. A maior parte dos meus pacientes até já sabe mais ou menos como se orientar, porque tem um nível bom cultural. Mas o importante é você tentar auxiliá-los para descobrir qual que é a causa. E hoje, nesse tempo de pandemia, as pessoas estão bebendo mais álcool, então o índice de alcoolismo ou de bebedor pesado está aumentando bastante. E eu acho que acredito que a gente tem que ter uma resolução rápida desses problemas, porque isso é uma bomba relógio, né? Então, o índice de alcoolismo vai aumentar muito, de depressão está aumentando, né? Então, tem que ser feito um esforço mais globalizado. Sem sombra de dúvida, né? E estar atento à alimentação, né? Assim, eu acho que procurar um nutricionista, né? Ter uma orientação né? Com endocrinologista em relação a quais alimentos consumir, né? Por exemplo, a nozes, né? Tem ação anti-inflamatória, protege o coração, diabetes, né?
Então, substituir alguns alimentos, né, por outros, que eu acho que vai fazer toda a diferença. Optar por mais saladas, mais carnes, né, proteínas. O que você poderia dar de sugestão assim? Sugestão assim, o mais prático, assim, é difícil da gente falar em pouco tempo, mas o mais prático é a gente evitar esses alimentos que provocam inflamação do corpo, né? O que provoca a inflamação? Então, tem os junk food, né, que é aquele sanduíche e tal, mas o mais, assim, mais prático, assim, resumidamente, seriam os alimentos ultraprocessados. O que é ultraprocessado? Então, por exemplo, você pega salame, né, linguiça, né, cheio de corante, gordura. Todos esses alimentos, eles provocam uma inflamação quando a gente ingere. Esses pães, principalmente pão branco, ele pode, conforme o tipo de paciente, também ele provoca uma inflamação, aumenta os triglicéridos. E essas inflamações estão relacionadas não só com o aumento de peso, como geram uma maior incidência de câncer, de diabetes, né, de infarto, de AVC. Então, sempre procurar aumentar a dieta ideal, básica, assim, falando em curtas palavras, seria a dieta mediterrânea, que é uma dieta mais rica em óleos essenciais, tipo azeite, né, com alta incidência de peixes, né, grãos integrais, né, então, e frutas, né. Mas, então, o principal, eu acho que é a gente tentar fazer uma restrição desses alimentos inflamatórios. Não só os alimentos, né? Por exemplo, a gente esquece do álcool. O álcool é uma coisa totalmente inflamatória, né? Beba com moderação, muito pouco. E cigarro também. E outro fator importante que gera muita inflamação é o sono, como já falei anteriormente. Nossa, ótimas dicas aí, né, para vocês que estão nos ouvindo. Aí, dicas valiosas do Dr. Maurício Hirata. Vamos tratar da saúde, porque essa pandemia vai passar, né? A gente já está recebendo as vacinas, tem que ter um pouquinho de paciência, equilíbrio emocional. O segredo é o equilíbrio, né, doutor Maurício? E não Tudo a gente tem que achar. exagerarmos, né? Tudo a gente tem que achar o ponto de equilíbrio, né? É difícil hoje em dia a gente falar em equilíbrio, porque tudo parece que está desmoronando, né? Mas eu acredito que o tempo vai deixando a gente mais resiliente, né? Quando começou a pandemia, a gente achava que ia acabar o mundo, né? Principalmente quando fechou tudo, naqueles 2, 3 primeiros meses, né? Hoje a gente vê que a coisa devagarzinho vai voltando ao normal. Eu acredito que se for mantido um ritmo bom de vacinação, a coisa vai evoluir rapidamente. Mas não adianta só a vacina, então a população tem que continuar cooperando com o distanciamento social, não é isolamento, é o distanciamento social, o uso de máscaras, né? E aderir à vacinação. Isso com certeza. Sem sombra de dúvida. Agora, uma curiosidade, na China, como é que eles estão conseguindo driblar essa pandemia da Covid-19? Hoje a vida lá está normal, eles já voltaram às atividades, né? E nós aqui estamos ainda patinando. Você acha que é tecnologia, é aquele rigor do uso de máscara, é cultural? O que você acha? Na China a gente tem muito pouca informação científica, né? Por exemplo, a gente sabe mais, por exemplo, do Japão, né? Que apesar de ser um país do primeiro mundo, muito antes da pandemia já se usava máscara, né? Inclusive ao ar livre. Se você andasse 2 anos atrás, 3 anos atrás, por Tóquio, você via as pessoas usando máscara ao ar livre, né? Então, é uma questão cultural, uma questão de respeito ao próximo. Por quê? Para você não espalhar o vírus da gripe, né? Então, se você observar o índice de contaminação lá, ele foi muito baixo, né? Fora a questão de rastreio, que é feito de um jeito mais eficaz, tudo. Mas, por exemplo, se você observar a vacinação lá no Japão, não está essas coisas ainda do jeito que seria necessário. Então, a principal vacina hoje em dia é precaução, né? É o uso de uma máscara correta e lavagem de mãos. Agora, a vida ela tem que continuar, né? Tudo é possível de continuar, de um comércio, de um restaurante, né? De um bar, desde que as pessoas tomem cuidado, desde que elas se conscientizem, né? Que tem que utilizar a máscara, que manter o distanciamento, né? Então, por exemplo, no Japão, teve poucos momentos que teve um lockdown total, né?
Foi E muito eles não pouco. são muito adeptos à vacina ou você acha que... Não, é que não é um plano, eles não têm, eles não, ao contrário do que a gente pensa, eles não tiveram um índice de vacinação tão alto como os Estados Unidos, por exemplo. Eles compraram muita vacina, né? Compraram muito da Pfizer, principalmente, né? Mas o índice de vacinação lá ainda está baixo, né? Então, Eu acho que é não principal... aderência da vacinação. Eu estava lendo alguma coisa nesse sentido. Eles têm Não, ainda lá, restrições. não, a adesão lá é alta, mas ao contrário do que a gente pensa, eles não têm um índice tão alto de vacinas para distribuir. Isso é uma coisa mundial, né? É O verdade. único lugar que está sobrando vacina é nos Estados Unidos, né? Então, mundial, essa carência acaba atrapalhando, né? Mas, assim, a melhor prevenção mesmo é você utilizar a máscara, né? E lavar as mãos. Assim, eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que estão assistindo a gente aqui, a maior parte não pegou gripe esse ano, ou resfriado. Por quê? Por causa da questão da É máscara. verdade. Né? Em tempos normais, é normal a pessoa pegar 6, 7 resfriado. resfriados por ano, e pelo menos umas 2 gripes. Né? Pode observar que quase ninguém teve gripe esse ano. É verdade. Então, são indicativos, né? Sem sombra de dúvida. Então, vamos continuar usando máscara, fazendo distanciamento social, uso do álcool gel, que logo, logo a gente vai estar livre dessa situação, né, doutor Maurício? E eu queria Eu espero que agradecer. sim, né? Todos nós Espero que sim. esperamos, né, que a gente consiga Eu retornar. acredito que essa pandemia vai demorar um pouco ainda, que tem surgido novas cepas, né? Acho que a vacina vai ter que ser uma coisa anual, que nem a gripe, né? Então, o principal é a mudança de comportamento, né, nossa. Então, aderir a normas de higiene, né, a distanciamento, né, e cuidar da saúde, né? Então, não adianta nada. Às vezes você não pega Covid, mas, por outro lado, a sua saúde está destruída. Então, tudo tem que ser um equilíbrio, uma mistura de tudo. Sem sombra de dúvida. Queria agradecer aqui a sua participação com a gente no Especial Saúde. Muito obrigada pelas dicas valiosas. E você que está nos ouvindo, compartilhe a entrevista, se inscreva no canal. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Tchau, gente. Até mais. Até mais. Obrigado. Está aí, portanto, a importante conversa que a doutora Lúcia Bel Awad teve com o doutor Maurício Hirata, um grande endocrinologista que esclareceu vários pontos e alertas também, trouxe alertas para você em tempos de pandemia. Obrigado pela audiência, inscreva-se no canal, dê o seu like, esteja com a gente e até o próximo programa. Tchau, tchau!